Mais uma vez, ela agora sim, tintim por tintim, aqui pela região de Bauru, nós tivemos 10 prisões, Thaisa, na operação que foi desencadeada desde ontem e até ainda hoje, com alguns mandados objetivos a serem cumpridos ali para as bandas de Marília. Em Bauru, 10. Isso mesmo, Rodrigo. Em Bauru, pelo menos 10 prisões até o momento dentro da Operação Mulher Segura. Ontem nós entramos aqui no Balanço Geral falando sobre o andamento dessa operação. Até então tínhamos números aí apenas de apreensão de celulares, 2 endereços visitados na cidade de Bauru, um em Piratininga, apreensão de apenas 3 celulares naquela ocasião, mas agora chegam os números de prisões e a gente vai trazer para você aqui em detalhes qual é esse balanço até o momento na cidade de Bauru. Temos aqui, expedido pela Delegacia de Defesa da Mulher, que foram até o momento 10 prisões, sendo uma em flagrante por ameaça, 3 prisões em flagrante por descumprimento de medida protetiva e 5 prisões por lesão corporal. E tem mais uma prisão aí que não teve a qualificação divulgada. Essa operação Mulher Segura visa o combate à violência doméstica, a proteção de mulheres vítimas de violência, vítimas de agressões das mais diversas, e são ao todo 33 medidas protetivas que foram requeridas nesse período. Operação que começou não só aqui na cidade de Bauru, nesta semana no dia 4 de março, terminando hoje no dia 6 com diversas viaturas, mas em outras cidades também do nosso interior, aqui da nossa área de cobertura, vários policiais nas ruas fazendo cumprir esses mandados judiciais de busca e apreensão, muitas vezes já condenados, portanto mandados de prisão também sendo cumpridos. E ontem, à altura em que nós trouxemos essa notícia aqui, a expectativa até da própria DDM eram de ao menos 2 prisões. E olha só, temos hoje esse número divulgado de 10 prisões, Rodrigo. A maioria, metade delas aí por lesão corporal. E a gente traz também detalhes para vocês que nesse período 63 mulheres foram atendidas pela DDM. Isso quer dizer que 63 mulheres tiveram coragem de vir até a Delegacia de Defesa da Mulher na cidade de Bauru. DDM, que faz o atendimento a outras cidades próximas aqui também de Bauru, e elas tiveram coragem de denunciar, de falar o que estavam sentindo, aquilo que estavam passando e, de repente, iniciando um processo aqui para que haja justiça e para que haja mais proteção às mulheres. E a gente sabe, né, Rodrigo, infelizmente precisamos reforçar aqui também que apesar das medidas protetivas serem expedidas, elas não garantem que a mulher não será morta. Elas não garantem que as mulheres não serão agredidas, infelizmente. Quem já teve aí por perto alguém vítima de violência, chegou a ver um documento como esse que é expedido da medida protetiva, é um documento judicial com uma série de regras, é um papel, na verdade, com uma série de regras dizendo aquilo que o agressor não pode fazer mediante a sua vítima, né? Possível vítima aí. Dentre essas regras tem ali tanto de distância que o agressor não pode se aproximar dessa mulher, e esse é um ponto bastante falado quando a gente traz aqui essa questão da medida protetiva. Mas, infelizmente, ela não garante que a mulher será vítima de violência novamente. É um mecanismo judicial à disposição, é um mecanismo que está dentro aí da lei, e eu reforço para todas as mulheres que nos acompanham e que de repente estão sofrendo aí uma situação de violência verbal, violência psicológica, violência financeira, violência patrimonial que envolve o seu dinheiro, violência física. Quando você vem aqui à Delegacia de Defesa da Mulher, se fica constatado na hora de você registrar o seu boletim, registrar a sua reclamação ali, que você precisa de proteção imediata, existem casas que fazem esse apoio, Rodrigo. São casas sigilosas na cidade de Bauru que levam a mulher imediatamente para esse recuo, né? Para que ela fique reclusa durante um período, para que não seja
seja vista por esse agressor. E essa é uma garantia que o Estado precisa fornecer. Então você, mulher que se sente ameaçada, não sabe mais o que fazer, precisa resolver essa situação, saiba que você tem esse direito à sua disposição. E essa é uma das medidas mais fortes quando você chega aqui para fazer o seu registro na Delegacia de Defesa da Mulher. Pedir para que você vá para uma casa, os endereços nem a gente tem, ninguém tem, porque eles não são divulgados, são diversas casas espalhadas por diversos locais aí, justamente para resguardar essas mulheres. E eu me lembro muito bem de um caso que nós trouxemos aqui no Balanço Geral, inclusive, numa semana em que nós fizemos reportagens especiais a respeito da violência contra as mulheres, e foi bem nesse meio tempo aí também que nós trouxemos o Dia Internacional da Mulher, Rodrigo, refletindo sobre o número de feminicídios em todo o nosso país, também na nossa região, os aumentos dos casos. E uma das mulheres que eu entrevistei nessa reportagem, ela dizia que ela foi salva por um desses serviços. Na época, ela morava num barraco com o ex-companheiro e ele chegou tacando fogo no barraco, ela estava junto com o filho, ela não tinha para onde ir e imediatamente ela veio à polícia, conseguiu por mecanismos aqui na hora judiciais ali expressamente esse recuo, essa reclusão necessária, e ela foi para uma casa de apoio. Ficou lá pelo tempo que ela pôde ficar, Rodrigo, o tempo necessário para ela se recuperar, para acontecer a investigação necessária que precisava. E resumo da história: o agressor foi preso, ela conseguiu se recuperar, o filho dela continuou estudando, só que em outra escola, precisou rearranjar alguns endereços aí, mas ela falou assim que esse serviço oferecido pelo Estado, e aqui estou reforçando que é um direito de todas nós mulheres, foi o que salvou a vida dela. Então, numa medida extrema, essa é uma opção que está à disposição e fica o serviço para todas as mulheres que nos acompanham, Rodrigo. E claro, vou lembrar também mais uma vez aqui como mulher, infelizmente, a gente continua sendo aí, ficando em alerta o tempo todo. Então, até na hora de entrar num relacionamento, é preciso ter esse olhar atento com relação ao homem com que você está se relacionando. Se você está ali recebendo já algumas falas no ouvido, que parecem que são cuidado, mas na verdade estão tentando ter algum poder sobre você, poder sobre o seu corpo, sobre os contatos que você tem que ter, poder sobre o seu dinheiro, é preciso ficar em alerta. Infelizmente, né? É como se nós mulheres no mundo, na história do mundo, não tivéssemos um momento de paz. Infelizmente, estamos nessa construção aí por mais liberdade, mas o alerta continua. Nós mulheres precisamos estar atentas o tempo todo. A partir do momento que erguer a voz pra gente, que falar atravessado, rompe esse relacionamento. Rompe e interrompe essa situação para ver o que acontece do outro lado, e aí você vai começar a ter respostas de como agir diante dessa pessoa, para que lá na frente ela não vire um agressor, ela não vire uma pessoa que te manipula, uma pessoa que acha que tem poder sobre você e gera tantos casos como esses horríveis, que só muda o nome da pessoa, só muda o nome das vítimas, mas as histórias são infelizmente as mesmas, Rodrigo. Alerta pra gente no dia a dia, mulheres aqui ficarmos cada vez mais atentas, e tá aí esse serviço também à disposição, um serviço que está dentro da lei Maria da Penha, Rodrigo.